Nesse vídeo aqui eu vou te contar quais são as 4 coisas que eu levo em consideração na hora de criar uma identidade visual. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sou designer, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bora falar então sobre as 4 coisas que eu considero essenciais para criar uma identidade visual, pra gente levar em consideração quando tá desenvolvendo um projeto? Bom, vale lembrar aqui que a identidade visual ela é como se fosse a tradução visual da essência da marca do nosso cliente. Para dar uma analisada em todos os envolvidos no projeto, a gente vai ter o designer, que é o profissional que vai fazer o desenvolvimento dessa identidade visual. Nós temos o cliente, tem ali seus gostos pessoais, suas preferências. E muitas vezes, se não é uma marca pessoal, a gente tem que lembrar o cliente ali de que a identidade visual, essa essência que a gente vai traduzir, é referente à marca dele, que pode nem sempre estar relacionada aí com o gosto pessoal dele. Então, uma das coisas que eu digo, que eu sempre levo em consideração, é o entendimento da marca. De poder compreender ali como que a marca desse meu cliente, ela se comporta, como que ela vai se comunicar com o cliente do meu cliente, né? Com o público dela. Como essa marca quer ser percebida pelo público, quais são os diferenciais dela, qual é a missão, quais são os valores dessa marca. Então, entender essa parte mais profunda da marca e tudo que envolve como ela vai se comunicar com o público dela é muito importante. É praticamente impossível a gente desenvolver um projeto sem a gente conhecer a marca do cliente. Mas para que a gente possa conhecer a fundo mesmo a marca do cliente, a gente precisa se aprofundar nas perguntas e principalmente no briefing, que é a etapa mais importante do projeto. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre quais são as 10 perguntas que eu acredito que são essenciais para estarem em um bom briefing. Quem quiser dar uma olhadinha nesse vídeo aí do briefing depois de assistir esse, eu vou deixar o link aqui no box de informações, tá? Na descrição do vídeo mesmo. Então, depois que a gente tem esse entendimento da marca, que a gente consegue ali com o briefing do cliente, a gente parte para o segundo ponto. E que a gente precisa levar em consideração mesmo de fato quais são as preferências e o que vai atrair o cliente do nosso cliente, que é o consumidor dessa marca. Então, ter esse entendimento também lá no briefing é interessante, mas em conversas também você consegue ter com esse cliente, de entender quem é o público dele, onde está localizado esse público, como esse público chega até ele, é um público mais virtual, é um público que vai lá na loja física dele, como que é esse público, quais são as preferências dessas pessoas, como que essas pessoas se comportam, são mais jovens, são mais maduras, quais são as necessidades desse público, quais são as dores desse público, o que o cliente consegue resolver das dores desse público, o que ele consegue solucionar para o público dele. Então, conhecer o cliente do nosso cliente é essencial para que a gente possa fazer uma identidade visual, fazer um projeto, desenvolver todo um projeto voltado para atrair as pessoas certas para o nosso cliente. Agora, bora falar então do terceiro ponto para levar em consideração no desenvolvimento de um projeto, de uma identidade visual. Vocês estão percebendo que eu não estou falando de fato em desenvolver algo, né? O que a gente tem que levar em consideração? Cores, fontes, formas. Não, a gente não tá nessa parte. A gente tá antes, tá ali no briefing, tá nas conversas, tá no entendimento da marca, conhecer o cliente. Então a gente está numa etapa antes, porque a criação, para que ela possa ser desenvolvida, que ela possa ser mais assertiva possível para o seu cliente, a gente precisa ter todo esse caminho aqui antes trilhado. Tá tudo muito bem alinhado, todas as informações muito bem alinhadas para que a criação possa fluir, possa realmente trazer a essência da marca do seu cliente. E esse nosso terceiro ponto aqui é a comunicação clara. Quando eu falo em comunicação clara, eu estou querendo dizer que você precisa se comunicar com o cliente de forma clara. Ele precisa entender aquilo que a gente está falando ou aquilo que a gente está precisando para o projeto dele. Ou seja, então eu não vou usar com um cliente palavras difíceis, termos muito técnicos. Eu vou evitar. E talvez se eu usar esses termos mais técnicos, essas palavras mais difíceis, eu vou explicar para ele o que significa aquilo, para não deixar ele perdido, para não deixar ele ali sem saber o que aquilo significa e de repente ele tá com vergonha de perguntar. Então assim, para deixar tudo mais alinhado, tudo mais organizado, a comunicação precisa ser muito clara com o cliente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Se eu vou conversar ali com o meu cliente, vou falar para ele, olha, agora a gente vai entrar na etapa do briefing. Talvez ele não entenda o que é briefing e fique pensando,
meu Deus, que etapa é essa? E agora? Eu falo assim, eu vou te enviar um questionário que é o nosso briefing. Nesse questionário vão ter várias perguntas para que eu possa conhecer o seu negócio e blá 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 blá. Mas eu falei a palavra e eu expliquei para ele o que é aquilo, o que vai acontecer naquele momento do projeto. Então trazer essas explicações, né, deixar a comunicação clara, facilita para os dois lados. E agora sim, depois que a gente falou sobre entendimento da marca, conhecer o cliente do nosso cliente, ter uma comunicação clara, a gente entra aqui na parte de aplicabilidade e flexibilidade. Esse aqui é um ponto essencial que deve ser levado em consideração assim, ó, em todos os projetos. Na verdade, todos esses pontos que eu falei aqui, né? É importante a gente evitar criar projetos que limitem as possibilidades de uso. E o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa ter uma identidade visual que seja flexível, que a gente tenha variações do logotipo, com as cores, variações ali de formas, né, de formatos, na vertical, na horizontal, só o ícone, uma versão arredondada, na versão com cor de fundo, sem cor de fundo. Então, pensar em todas as possibilidades de aplicação, né? Se o cliente vai criar um aplicativo, ele precisa ter uma versão reduzida desse logo para que fique visível nesse aplicativo. Se ele vai colocar lá no site onde é um e-commerce, digamos assim, e às vezes tem algumas plataformas que são pré-prontas e tem um espacinho pré-definido só para o logotipo, então você precisa ter uma versão na horizontal para conseguir colocar lá no site, lá no e-commerce do seu cliente. Então, ter essas variações, né? Pensar nessas variações é muito importante para que o cliente tenha essa flexibilidade, essas possibilidades de uso. Inclusive eu também tenho um vídeo aqui falando sobre as variações do logotipo. Vale a pena dar uma olhada, eu vou deixar o link também aqui no box de informações. Bom, e essas aqui foram as 4 coisas essenciais que eu considero aí que a gente precisa levar em consideração quando vai desenvolver um projeto de identidade visual. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de conferir o link dos vídeos que eu comentei aqui. Foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!